Sabe aquele tipo de pessoa que parece que tem um magnetismo pessoal? As pessoas ao seu redor querem estar próximos a ela. Essa pessoa atrai a atenção, atrai os olhares de uma forma positiva, ela atrai aquilo que ela deseja, aquilo que ela gostaria. Ela tem algo a mais, que vai além do carisma ou até mesmo da simpatia. Ela consegue ser verdadeiramente magnética. E o melhor dessa história é que isso é possível, é totalmente treinável e aplicável. Você pode até pensar que pessoas dessa forma já nasceram com esse talento, já nasceram com isso de fábrica. De fato, existem crianças, pessoas que já têm um carisma desde cedo, que já demonstram uma facilidade de socialização desde cedo e até mesmo atrai mais a atenção desde cedo, seja por algum talento específico, seja até mesmo pela aparência. Agora, uma pessoa magnética vai muito além da beleza física, da aparência ou do seu talento. Na verdade, é um conjunto de virtudes, é um conjunto de coisas que faz essa pessoa se tornar magnética e faz com que ela também seja desejada. E o desejada aqui, entenda, não necessariamente é o desejo sexual. As pessoas hoje na internet até brincam, essa pessoa tem um molho, ela tem ali algo a mais que chama a atenção e que a diferencia das demais. Mas como eu disse, isso também pode ser treinável. E isso faz com que você atraia muito mais oportunidades para a sua vida. Você deve estar se perguntando, afinal de contas, para que ser uma pessoa magnética? Para que você conquiste mais aquilo que você deseja, para que você conquiste mais autoridade, para que você tenha um desempenho melhor na sua vida profissional, seja no seu trabalho, seja na sua rede social. Você trabalhar esse magnetismo pessoal, esse poder pessoal, te traz vantagens e te coloca à frente de quem não sabe utilizar esse poder. Você deve estar se perguntando como que é a aparência de alguém magnético. Você pode ter uma ideia na sua cabeça, cada pessoa pensa de uma maneira, mas o fato é que uma pessoa que ela é magnética, ela tem um cuidado com a sua aparência. E aqui entenda que essa pessoa não precisa necessariamente ser o padrão de beleza que a sociedade espera ou estar vestida da maneira que a sociedade espera. Essa pessoa ela pode ser autêntica, ter um estilo próprio, mas ela tem a sua aparência bem cuidada. E isso desde o cabelo, da sua pele, dos seus dentes, do sorriso, da sua postura, o seu corpo, ela se cuida. Você olha e percebe que ela tem um autocuidado. Isso mostra quando a gente vê uma pessoa que ela tem um cuidado com a sua aparência, e entenda, não é o exagero, mas aqui é o cuidado básico de uma boa higiene, aqui é uma pessoa que se cuida, claramente é uma pessoa que tem o cuidado de se apresentar, ela não aparece de qualquer jeito, desleixada, sabe, descabelada, ou com os dentes ela não tem cuidado. O estereótipo que a gente imagina de uma boa imagem, de uma boa apresentação. Por quê? Porque quando a pessoa tem esse cuidado com a sua própria aparência, isso demonstra que essa pessoa, ela se valoriza, ela se ama e ela é autoconfiante. Elas entregam o melhor para o mundo através da sua aparência. Tem uma amiga que ela sempre dizia, eu gosto muito dessa frase que ela falava, que você se arrumar é um presente para o outro, você estar bem vestido é um presente para o outro. E também é um presente para si mesmo. Quando a gente se olha no espelho e a gente vê uma boa aparência, a gente está bem apresentado, bem apresentável, a nossa autoestima muda. A forma que a gente se vê muda. E o outro também. Inclusive, existem estudos relacionados a isso, de como pessoas que estão mais arrumadas, pessoas que têm esse cuidado, são melhores tratadas. E aí a gente pode fazer uma reflexão aqui sobre preconceito, a gente pode fazer uma série de reflexões de não concordo, não faz sentido, mas é o que é, a vida é o que é. Por mais que a gente não aceite, por mais que a gente não concorde, o consciente coletivo trabalha dessa maneira e isso faz com que nós sejamos mais respeitados quando a gente também se respeita e isso se passa por
como a gente se cuida. E aqui, veja, eu não estou falando sobre usar coisas de marca, não estou falando sobre ter o padrão de beleza que se espera, eu estou falando dos cuidados básicos, de quando você vai para uma festa, você se arruma, você se produz, você tem esse cuidado a mais por você e pelo outro. E uma pessoa que se cuida, naturalmente, ela é mais magnética, justamente por ter esse cuidado e por ter uma boa autoestima, por ter autoconfiança. Uma pessoa magnética, ela é autoconfiante. Uma pessoa magnética, ela tem uma boa autoestima. Ela não duvida de si. E isso passa também por ela estar confortável na própria pele. Então, quanto mais a gente se sente confortável na nossa própria pele, quanto mais a gente se trabalha internamente e externamente, mais a gente se sente confiante, mais a gente se torna magnético e mais a gente realiza aquilo que a gente deseja e alcança melhores resultados por isso, porque é um ciclo virtuoso. A gente cria esse ciclo virtuoso, começa no interno e não tem como isso não aflorar para o externo, porque quando a gente está bem, o externo também demonstra isso. É só você observar quando uma pessoa está mal, quando uma pessoa está deprimida, ela está para baixo. O que acontece? Ela passa a não se cuidar, ela passa a não se valorizar, às vezes ela não toma banho, não escova um dente. Ou seja, isso passa pela higiene, isso passa pela apresentação dela. Entende como tudo está interligado? Outro ponto em comum de pessoas magnéticas é que são pessoas que têm uma boa postura corporal. Essa pessoa, ela se expande, ela toma o seu lugar no mundo. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo de comunicação, de assumir o seu lugar no mundo. Você ocupa o seu espaço no mundo. Uma pessoa magnética, ela sabe o lugar que ela ocupa e ela ocupa esse espaço porque é dela. E isso inclui em trabalhar a postura, em desenvolver essa postura de erguer a cabeça, de estar confortável da forma que ela é. Ela não se encolhe, ela não se intimida, ela está aberta e isso faz diferença. Porque quando a nossa postura também está aberta, a gente demonstra para o outro que a gente está aberto, que a gente está disponível para conversar, para interagir. E isso pode ser tanto para o lado do flerte. Flerte é uma palavra tão antiga que os jovens não devem nem saber, né? Nem sei o que dizem hoje. Mas tanto para esse lado, mas também para o lado de socialização, para o lado de se mostrar aberto para a vida, para novas oportunidades. Tudo isso passa também pela nossa postura, do quanto a gente está aberto, disponível. Uma pessoa magnética também tem um tom de voz envolvente e confiante. A pessoa trabalha o seu tom de voz, ela fala com clareza, ela traz pausas, ela fala no momento certo, ela sabe se posicionar da melhor forma, tanto com a sua postura quanto também com a sua fala. Ela não fala de mais, não fala de menos, ela tem essa adaptabilidade e ela se adequa aos momentos, aquilo que precisa para aquele momento. E uma pessoa magnética, ela não interrompe os outros. Ela deixa que os outros se sintam importantes. Porque quando você deixa que o outro fale sobre ele, primeiro que você está colhendo informações para que você possa dar continuidade a essa conversa. E você também não interrompe, você permite que o outro se expresse, e isso faz com que o outro crie também essa simpatia e essa conexão com você, porque as pessoas querem falar sobre elas mesmas. E quando você dá essa liberdade, você não interrompe, você não critica, não julga, você cria essa interação, você facilita essa interação. Então, a pessoa se torna muito mais magnética para o outro dessa forma. E uma pessoa magnética, ela é autêntica. A autenticidade é extremamente importante para que você consiga manter esse magnetismo. Porque você criar um personagem que não te representa não dura por muito tempo. Não é você de verdade, você não consegue estar na sua melhor versão, que é ser você mesmo.
E o ser você mesmo aqui, não confundem ser você mesmo de qualquer jeito, sem lapidação. A gente está aqui para ser lapidado. Existe essa autenticidade do seu eu mais profundo, que é isso que gera também conexão com o outro. Mas isso também pode ser aprimorado, pode ser lapidado, como a sua comunicação, como a sua postura, como a sua imagem, tudo pode ser aprimorado. Agora, a nossa autenticidade, a nossa essência é trazer quem a gente realmente é e não tentar vestir o que os outros esperam que a gente vista. É vestir a nossa própria roupa, a nossa própria essência. E antes de eu dar continuidade às características de uma pessoa magnética, eu quero aproveitar e te contar também que eu tenho um curso, além do Destrave a Sua Comunicação, eu também tenho um curso que é Comunicação Magnética. E a diferença entre o Destrave e o o Destrave é para aquele primeiro passo para você que ainda se sente travado em relação à sua comunicação, você tem vergonha de gravar vídeos, você não se sente confiante o bastante. Agora, o Comunicação Magnética, ele é a parte mais elaborada de quem já se comunica, para quem já fala com confiança, mas ainda sente que o seu posicionamento ainda precisa ser lapidado, sente que a sua comunicação pode ser mais persuasiva e a sua imagem, a sua postura, a parte de vendas, como você pode vender você mesmo através da sua comunicação, através da sua fala, através da sua postura, porque todos nós estamos nos vendendo, como eu disse, todos nós estamos vendendo, seja para uma entrevista de emprego, seja numa rede social. Lá eu aprofundo muito mais com termos da neurociência, do neuromarketing, do branding primitivo. É exatamente um mergulho para que você entenda como ter uma comunicação magnética pode mudar a sua vida e pode te ajudar a vender muito mais, pode te ajudar a ter resultados muito mais expressivos, inclusive com segredos de políticos, de publicidade, coisas, argumentos e gatilhos que são utilizados para que a gente se sinta atraído a comprar produtos, serviços e até mesmo a aceitar melhor narrativas das pessoas. Então, se você tem interesse em aprofundar mais, em desenvolver uma comunicação magnética de verdade para que você consiga vender mais, se expressar da melhor forma, ser confiante e persuasivo na sua comunicação, eu vou deixar o link aqui abaixo para você poder conhecer o treinamento. Voltando às características de uma pessoa magnética, ela não é um livro aberto. Ela não sai falando tudo para todo mundo, ela não sai revelando tudo, ela vai revelando aos poucos, ela mantém um certo mistério, porque quando você fala demais ou você fala demais sobre você, fala além do que deveria, você acaba cansando as outras pessoas, gera até mesmo uma certa repulsa, ou as pessoas começam a achar que você se acha demais. E você também mantém um certo mistério para que o outro queira saber mais de você e você tenha novas oportunidades para dizer aquilo que você tem para dizer. Então, é uma pessoa que se prioriza também, é uma pessoa que sabe o seu valor, como eu disse no início do vídeo, é uma pessoa que se prioriza, sabe dizer não, e isso envolve não estar sempre disponível, não falar demais, não estar sempre disponível, porque quando você está disponível demais, você não se torna tão interessante. Uma pessoa magnética, ela é interessante, ela faz com que o outro queira estar ao seu lado e queira saber mais sobre ela. Então, por isso esse mistério também é tão importante. Como ela se prioriza, ela também não usa palavras contra si. Ela também não se desmerece, pelo contrário. Então ela cuida da sua narrativa interna. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, o quanto as palavras têm poder. Sabendo disso, tem poder para o outro e para a gente mesmo. Então essa pessoa não fica reforçando pontos negativos, mas ela trabalha tudo isso, trabalha o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado e explora, potencializa aquilo que ela é boa. Você ser magnético é saber utilizar as armas que você tem, é saber
o seu valor e usar o seu valor da melhor forma, porque isso vai te diferenciar. Isso vai fazer com que você chame a atenção, uma atenção positiva, quando você explora o que você tem de melhor. Uma pessoa magnética também valoriza o silêncio. Ela sabe explorar muito bem o silêncio e ela não tem a necessidade de falar o tempo inteiro. Agora, quando a gente está falando de um relacionamento, da pessoa interagir com o outro, uma pessoa magnética, ela também, além de saber o seu próprio valor, ela também sabe o valor do outro, ela também reconhece o valor do outro e não menospreza o valor do outro. Porque existem pessoas que elas querem sempre ser mais do que as outras, então, para que ela se sobressaia, ela desmerece o outro. Mas a pessoa, quando ela sabe o seu valor, ela também amplifica o outro. Ela também acende a luz do outro, porque ela reconhece que o outro também pode. Uma pessoa que as pessoas querem estar por perto é aquela pessoa que também valoriza o outro, que também elogia. E aqui é um elogio sincero. Não é essas técnicas que a gente vê de rapport, essas técnicas que a gente vê que as pessoas fazem só para poder fazer o networking. Não é isso. Aqui é você ser verdadeiro, aqui é você ser intencional. E uma pessoa magnética, ela é coerente com seus valores e ela tem domínio próprio. Ela não reage pela emoção. Ela sabe o momento dela falar, ela para, pensa, respira, depois ela fala, depois ela age. Não precisa ser nesse ímpeto, não precisa ser no agora, não precisa ser de uma vez. E isso também gera esse magnetismo porque as pessoas querem estar ao lado de pessoas equilibradas, ao lado de pessoas que têm esse domínio próprio. E mais algumas características extras de uma pessoa magnética: é uma pessoa que também sorri, é uma pessoa leve, é uma pessoa de bem com a vida. Não aquela engraçadona, aquele tio do pavê, não é aquela piada a todo custo, mas é uma pessoa leve, que tem bom humor, que está sorrindo, porque quando a cara fechada ela assusta. Quando a pessoa sorri, ela tem presença. Contato visual também faz toda a diferença. Aquela pessoa que te olha nos olhos, não te intimidando, mas te ouvindo verdadeiramente. Aquela pessoa que está se conectando verdadeiramente com você, isso também faz a diferença. Aquela pessoa que se preocupa em falar o seu nome, isso também é ser uma pessoa magnética, uma pessoa que tem interesse genuíno no outro. O ser magnético para o outro está muito relacionado a isso, ao quão bem você faz o outro se sentir. Porque quando você faz o outro se sentir bem, é natural que o outro queira a sua presença, que você seja magnético para a outra pessoa. Então, o ser magnético, ele está muito além, como eu disse, da aparência, da postura, do tom de voz. É muito mais como você faz o outro se sentir para que a sua presença seja requisitada de fato. Agora chegou a sua vez de comentar aqui embaixo qual é a sua opinião do que realmente faz uma pessoa ser magnética. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E lembrando que o link do treinamento Comunicação Magnética tá aqui abaixo para você que quer uma comunicação impactante, persuasiva e verdadeiramente eficiente para você alavancar os seus resultados. O link está aqui embaixo.